queridos irmãos e irmãs, boa noite. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Alegria mais uma vez podermos estarmos reunidos nesse local maravilhoso para observarmos a palavra do Senhor. E precisamos observar e atentar que nós somos privilegiados. Privilegiados porque nós temos a palavra do Senhor revelada, escrita de Gênesis a Apocalipse, onde nós possamos observar do Éden a Nova Jerusalém. Então precisamos observar como o texto que nós lemos, texto base, Apocalipse, capítulo 21, e a visão a qual nós tivermos desse texto, a visão a qual nós tivermos dessa Nova Jerusalém, será determinante da forma a qual nós iremos viver os nossos dias aqui nessa terra. Então nós somos privilegiados porque nós temos toda a escritura exposta de Gênesis, Apocalipse, da promessa que já foi cumprida e a promessa que ainda irá se cumprir nas nossas vidas. Então o texto que nós queremos observar nessa noite, peço aos irmãos que abram o livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Os irmãos estão descansados, primeiro dia, primeira palestra, então terei um tempinho a mais. E durante o estudo nós iremos discorrer alguns textos. Talvez eu peça a alguns irmãos que nos ajudem em alguns textos. Então, Lucas capítulo 18, eu lerei e os irmãos acompanham, do verso 31 ao verso 34. E diz assim a palavra de Deus: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que se dizia. Amém. Louvado seja o Senhor pela leitura da palavra. Queridos, uma das características distintas da nossa cultura, da cultura ocidental, é a ênfase dada em contar a história. Contar a história de alguém. Então todas as pessoas têm uma história a contar, né? Embora algumas sejam mais interessantes do que outras, mas sem dúvida este é um produto, essa é uma ideia, né? Uma ideia da ideologia moderna de que toda verdade ela é relativa. Então, quando observamos esse tal mundo, toda história merece uma audiência. Então, todos nós gostamos de contar história, né? Se você for observar alguns irmãos, esse gosta ainda mais de contar mais histórias do que alguns outros. Se você for observar o irmão Ângelo, ele tem várias histórias a contar. E assim outras pessoas têm várias histórias para ser contada. Mas, no entanto, não importa quantas histórias nós ouvimos, né? Ainda podemos ficar com uma sensação de vazio, porque poucas histórias abordam as questões fundamentais para a nossa vida. Mas quando observamos a vida de uma forma geral, uma história de forma geral, essa história se destaca de todo o resto. E nós precisamos atentar e observar essa história que se cumpriu e parte dela ainda será cumprida. E essa história não fala de derivada de homens, de seres humanos, mas do próprio Deus. É uma revelação dada pelo próprio Senhor, onde confirma essa história a qual nós precisamos atentar e trazer para as nossas vidas. Então nós veremos nesses dias que a Bíblia, ela não é um conto de muitas histórias.
mas sim que essa história está ligada por alguns temas comuns, centrada na divindade do nosso Deus. Então, mesmo possuindo alguns gêneros literários, possuindo alguns autores, ela nos conta uma história notavelmente unificada que aborda questões fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, por que a Terra foi criada? Você já se perguntou, já se meditou nessa simples questão? Por que a Terra foi criada? Questões simples. Segunda, qual é a razão da existência humana? Por que nós existimos? Por que Deus nos criou? A palavra do Senhor no livro de Gênesis diz que no início a terra era sem forma e vazia. Então nós já temos aí uma história, nós já temos aí uma base. Por que a terra foi criada? Qual é a razão da existência humana? Então, queridos, para iniciar e abrir nosso retiro, eu quero tentar mostrar aos irmãos como a Escritura está unificada por um tema central que é a redenção. A Escritura está exposta para nós do Éden à Nova Jerusalém, mostrando toda a redenção, todo o resgate a qual nós temos pela cruz de Cristo. Mas para isso nós precisamos observar e perguntar: você consegue entender e associar toda a história que nós observamos através da Bíblia com a redenção? De Gênesis a Apocalipse, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por José, passando por Abraão, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Será que nós conseguimos entender o que lemos? Resumindo, será que você entende o que a Escritura diz? Será que tem entendido o que ouve e o que lê? Interessante até que foi feita uma pesquisa, onde se mostra que poucos têm entendido, feito boas interpretações de texto. E o texto que nós observamos nessa noite de Lucas é uma demonstração clara da falta de compreensão das verdades de Deus, também para os nossos dias de hoje. Será que você tem entendido o que se lê? Será que você tem entendido o que ouve? Então eu creio que o grande número de pessoas que talvez abandonam a fé, talvez se desmotivam por qualquer coisa, isso acontece porque elas não conhecem as Escrituras. Observe o texto que nós lemos de Lucas 18, verso 33 e o verso 34. E depois de o açoitarem, tiraram-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que se liam. Queridos, será que nós, hoje, será que temos entendido as verdades de Deus? Então podemos observar que aqui nesse texto eles não compreendiam aquilo que o Senhor estava expondo a eles. Então isso é a demonstração de não conhecer e não entenderem as Escrituras. Então observamos que elas não conseguem ver na verdade o quão importante Jesus é para a vida e para a história. Qual a importância Jesus tem na sua vida? Você já meditou nessas coisas? Qual a importância Jesus tem para a sua vida e para a história? Observe que o profeta Isaías já profetizou lá em Isaías 53.
Abra, por favor, Isaías 53. Isaías 53, a partir do verso 3. Queria pedir do irmão uma água, por favor. Isaías 53, verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Querido, qual a importância de Jesus tem para a sua vida? Aquele que levou sobre si as suas dores, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O verso 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, querido, qual é a sua motivação? Então, quando observamos que quando um grande número de pessoas que abandonam a fé, que se desmotivam em servir ao Senhor, não conhece esse Cristo, não conhece aquele que deu a vida por você, não conhece aquele que foi para a cruz para te salvar, para te libertar. O texto diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, estávamos sem direção. Este Cristo a qual você serve, você adora, que deu a vida por você, abra, por favor, queridos, Romanos capítulo 6. Melhor, capítulo 5, Romanos 5. Verso 6 ao verso 10. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Querido, esse é o Cristo a qual nós servimos. O texto diz que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O texto nos informa que Cristo morreu por nós, nós somos ainda pecadores, sendo inimigos dele. Isso que deve nos motivar a servir, termos compreensão clara das Escrituras. Será que nós temos tido entendimento, compreensão desta tamanha graça de Deus?
O verso 9 nos informa que seremos por ele salvos da ira. Queridos, certamente, se entendermos esta grande verdade, certamente a nossa caminhada cristã se mostrará muito mais significativa. Se nós entendermos com clareza esse preço, se nós entendermos com clareza a redenção, se nós entendermos com clareza que toda a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com certeza nossa caminhada cristã mostrará significância e mudança em nossas vidas. Por isso que nós vamos observar exemplos significativos sobre essa verdade na vida aqui desses discípulos. Então, que antes de mais nada, nós precisamos compreender que os 66 livros contidos na Escritura, elas estão unidas por um tema central, que é Jesus, que é Messias, de Gênesis e Apocalipse. Algumas pessoas ainda dizem que não é bem assim, que não tem como encontrar Jesus, ou que nem tudo diz a respeito a Ele. Mas se nós olharmos com clareza, nós olharmos para a Escritura com a certeza de que toda ela fala do Messias. Então, quando olharmos com clareza, entendemos as verdades de Deus, conseguiremos enxergar de maneira clara essa verdade. Por isso que precisamos saber ler, precisamos saber ouvir e precisamos compreendê-la, as Escrituras, de forma correta, para que possamos ter uma visão clara dessa nova Jerusalém, dessa nova terra, visto que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E veremos isso de maneira bem clara, justamente após a ressurreição dos discípulos, a qual nós iremos observar. Nós vamos observar os discípulos antes e depois da ressurreição de Cristo. Mas antes de olharmos essas verdades, alguns eventos, precisamos entender algumas verdades gerais aqui desses textos. Nós precisamos dar um passo para trás para entender, que o entendimento correto da Escritura pode mudar a postura de alguém. Como o entendimento correto das Escrituras pode mudar a postura e a vida de alguém. Então nós podemos observar de uma forma os discípulos se comportavam ali no livro de Atos. Quando olhamos o livro de Atos, após a ressurreição de Jesus dentre os mortos, e podemos observar também antes da ressurreição. Quer ver algo, por favor, no livro de Efésios, capítulo 1. Apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, esse texto mostra com clareza, algo fica aqui muito claro, que Deus tem um plano para a história. E aqui o apóstolo Paulo estava mostrando aos irmãos esse plano a qual Deus tinha para com o povo. Observe, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós olhamos para esse texto e observamos que fica bem claro que Deus tem um plano para a história. E observamos que esse plano está na plenitude dos tempos. E o seu foco, toda a sua centralidade é em Cristo. Mas interessante, quando nós vamos observar os evangelhos, observando a vida dos discípulos de Jesus, eles não entenderam esse plano. Eles não entenderam aquilo que o apóstolo Paulo aqui mencionou.
Eles não tiveram compreensão clara. Vamos ver um exemplo disso? Abra, por favor, lá em Lucas. Volte para Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos ver que os discípulos, nossos irmãos, eles não tiveram compreensão daquilo que o apóstolo Paulo disse aqui nesse texto. De profecias que os profetas tinham profetizado e o próprio Cristo tinha ensinado. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nos mostra os discípulos no caminho de Emaús. Esses nossos irmãos discípulos tinham estado com Jesus, eles tinham ouvido os profetas há muitos tempos, há muitos anos, ouvido a promessa. Observa a partir ali no verso 25. A partir do verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Observe, irmãos, que os discípulos não tinham compreendido a promessa a qual o Senhor fizera. Nossos irmãos estavam ali caminhando em dúvida, triste. Pô, você não sabe das últimas que aconteceu? Será que só você não sabe? Eles estavam ali temerosos, preocupados, como seria o amanhã. Interessante que eles já tinham ouvido a promessas anos e anos. Por isso que Jesus diz aqui, então lhe disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Queridos, a história não tem um plano, como nós lemos aqui em Efésios. Esse mundo, a nossa vida, não está solta por aí. Deus fez tudo planejado como no início de Gênesis. No início a terra era sem forma e vazia. Então, como eu disse no início, nós temos o privilégio, porque nós temos a palavra revelada de Gênesis e Apocalipse, escrita, a qual nós podemos orientar por ela. Porque aqui estão todas as promessas. Promessas feitas por Cristo, Cristo a qual nós servimos, aquele que deu a sua vida por nós, em favor de nós, sendo ainda ímpios. Então observamos aqui nesse texto, que todos os livros da Escritura, mesmo do Antigo Testamento, que tinham sido dados centenas de anos antes dele nascer em Belém. Então nós podemos observar que todos foram escritos com um tema central. Todos os livros foram escritos sobre o plano redentor de Deus, sobre a redenção, sobre a promessa que um dia nós iremos morar na Nova Jerusalém. Por isso essa visão a qual nós tivemos dessa Nova Jerusalém, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá angústia, ela é importante para as nossas vidas. Porque como nossos irmãos discípulos de Emaús tiveram a promessa, ouviram a promessa e não creram na promessa. No dia que aconteceu a confirmação daquela promessa, eles não acreditaram na promessa. A Nova Jerusalém é da mesma forma. Essa Nova Jerusalém, esse novo dia, o dia que nós iremos reinar com o Senhor, irá acontecer. Por isso precisamos ter compreensão clara da palavra do Senhor, como num todo, de Gênesis e Apocalipse, observando a redenção de Deus Pai. Querido, o plano de Deus será completado na sua segunda vinda. Porque assim cremos que Jesus virá. Isso foi algo que Jesus por vezes tentou ensinar a seus discípulos, que ele viria.
Interessante, queridos, que muitas vezes os seguidores de Jesus não aceitavam o que Jesus falava sobre a sua obra. Muitos. Que ele devia em Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos. Que me abra, por favor, em Mateus. Mateus 16. Mateus 16, a partir do verso 21. Diz assim o texto: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Observe, irmão, que muitas vezes os seguidores de Jesus não aceitavam que Jesus falava sobre as suas profecias, sobre as suas promessas. Então nós observamos aqui que Pedro e os demais acharam essa agenda, essa programação de Jesus impensável e começou a corrigir Jesus. Que isso, Senhor? Nem pensa na coisa dessa. Sendo que Jesus rejeitou a ideia de Pedro. Pedro, você está equivocado. Arreda-te. Arreda-te, que você é um obstáculo para mim. Interessante que isso já tinha sido também profetizado por Isaías. Já tinha sido profetizado anteriormente no Antigo Testamento. Então, quando Jesus vai explicar a sua missão, ele sempre diz: tudo está escrito pelos profetas. Ou seja, a palavra de Deus, a Escritura, ela é de Gênesis a Apocalipse. Então, aquilo que se não cumpriu ainda será cumprido em nossas vidas. Queridos, mas ainda assim, os discípulos de Jesus não entenderam nada dessas coisas. Por isso eles não compreenderam o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 18. O que nós lemos em Lucas, capítulo 18? Verso 34. Alguém leia, por favor? Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras eram-lhes encobertos, de sorte que não percebiam o que lhe dizia. Queridos, mesmo assim, eles não entenderam nada dessas coisas. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Será, querido, que você está servindo ao Senhor dessa forma? Será que você tem entendido aquilo que você tem lido ou aquilo que você tem ouvido através da palavra de Deus? Talvez você também não tenha entendido quando a palavra é exposta. Talvez você não tenha entendido quando você lê a palavra de Deus de forma correta. Então eles pareciam ter tanta dificuldade em aceitar a promessa de Jesus, principalmente que ele iria ressuscitar dos mortos. Quer ver ler o verso 32 e o verso 33? Alguém leia, por favor. Será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha, queridos, parecia que eles tinham tanta dificuldade realmente em aceitar essa promessa, principalmente que Jesus iria ressuscitar. Interessante que aqui está escrito a promessa a qual Jesus faz nesse texto. E quando nós vamos lá para o texto de Lucas, que nós lemos lá dos irmãos a caminho de Emaús, os discípulos, e eles tinham tanta dureza de coração, que eles diziam: olha, é verdade que algumas mulheres
disseram que foram ao túmulo e não tinha ninguém lá. Não diz o texto? Os discípulos estavam com o coração tão duro, eles não confiaram na promessa a qual o Senhor fizera. Os profetas profetizaram, e estavam duvidando ainda das irmãs. Olha, aquelas irmãs, eu acho que elas estão equivocadas, ó. Eu acho que Jesus estava lá e elas que não viram. Isso que diz o texto lá também dos discípulos de Emaús. Eles não estavam crendo nas verdades de Deus. Queridos, por isso que nós somos privilegiados. Porque nós temos toda a palavra de Deus revelada e escrita de forma a qual nós podemos orientar por ela. A qual nós podemos olhar para o passado, olhar para o presente, onde Deus está agindo no nosso meio, e olhar para o futuro. Qual a razão de eu existir? Qual a razão dessa terra ter sido criada? Para onde eu vou? Qual será o meu destino? Queridos, isso será determinante para a nossa vida. Então, queridos, quando olhamos para esses homens, para esses discípulos aqui de Lucas 18:34, homens que pareciam não conhecer as Escrituras, pareciam que não conseguiram interpretar as Escrituras como sendo um relato na vida de Jesus. Então nós observamos que eles não tinham uma perspectiva correta do ministério, da vinda de nosso Senhor. Eles não tinham, porque eles não compreendiam as Escrituras, o que as Escrituras estavam dizendo, o que Cristo estava dizendo. Eles não tinham compreensão clara das promessas de Deus. Então eles não tinham perspectiva alguma. E você? Será qual é a sua perspectiva de vida cristã? Mas também, queridos, quando nós olhamos atentamente para a vida do discípulo, algo muito estranho acontece após a ressurreição. Quando nós vamos acompanhando a vida deles, vamos observar que algo que eles não tinham demonstrado em todo o ministério terreno de Jesus, nós observamos após a ressurreição. Quer ver? Vamos lá para o livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 2. Assim diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queridos, olha que maravilha! A promessa do Senhor sendo cumprida aqui e cumprindo a história e a promessa e a profecia a qual tinha sido feita há séculos atrás. E aqui nossos irmãos, os discípulos, tiveram outra visão. Realmente, aquilo que estava profetizado aconteceu. O verso 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. O texto também que nos informa que tinha provas incontestáveis. Então aqui é um ponto a qual nós precisamos também observar. Que essa história realmente ela não está solta, ela está ligada. Que nosso Cristo não está morto, ele está vivo. E ele virá para nos buscar.
Então nós observamos Pedro e os outros apóstolos confiantes, aqui conectando as escrituras do Antigo Testamento com o sofrimento de Cristo e sua gloriosa ressurreição, porque ele ressuscitou. Então, queridos, como explicar isso? Como explicar que homens medrosos, sem nenhum conhecimento do cumprimento das promessas, se tornassem homens conhecedores, homens tementes ao Senhor? O texto nos informa que durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu aqui aos apóstolos, esteve com eles para dar instrução. O texto nos informa que se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, então, como não confiar na promessa a qual o Senhor nos faz da Nova Jerusalém? Como não confiar nessa promessa? Como não crer nessa promessa? Precisamos crer nessa promessa e lá é onde nós iremos morar, onde será a nossa morada eterna. O texto aqui é muito claro que homens que não tinham entendido, não tinham compreendido as verdades de Deus, foram provas vivas, contundentes, comeram com o nosso Senhor, uma demonstração da história, da palavra de Deus, que Cristo, Ele vive. Aqui eles passaram a entender a profecia do nosso Senhor, que Ele seria traído, que era necessário, aquilo tinha que acontecer. Como diz Lucas 24, verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Querido, porque isso foi o propósito de Deus. Isso era o plano de Deus, plano divino anunciado pelos salmos antigos. Então, querido, somente agora ele aqui começa a entender o que ele tinha ouvido por anos na sinagoga. Os discípulos, os apóstolos ficaram anos na sinagoga ouvindo, mas não tinha compreensão, não entendia. Então, queridos, finalmente ele estava começando a ver a forma de um plano maior de Deus. Então aqui nós vemos o cumprimento de promessas que foram feitas há séculos, promessas proféticas sobre Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então, quando nós vamos observar toda a palavra de Deus, irmos capítulo por capítulo, queremos encontrar uma interpretação correta das Escrituras. Mas, querido, às vezes tem um problema. Às vezes, quando lemos a Escritura, fazemos uma compreensão que nos agrade. Às vezes, não uma compreensão, uma interpretação correta, mas uma compreensão que nos agrade. Então, queridos, aqui nós podemos observar uma diferença entre os apóstolos antes da ressurreição e depois. Podemos observar que agora o que transformou os seguidores de Jesus, aqueles que estavam confusos, aqueles que estavam sem esperança, eles ficaram confiantes, alegres, esperançosos. Então precisamos observar que é o Espírito de Deus que renova a nossa vida. É o Espírito do Senhor que nos capacita, os seguidores, a olhar para a cruz e servir ao nosso Deus. Então, quando olhamos para a vida dos discípulos, a partir daí tudo começa a fazer sentido em suas vidas. Acontecimento que, ao serem ditos por Jesus, que deixaram perturbados, agora fazia sentido. Como os discípulos no caminho de Emaús, quando eles declararam, olha, você não sentia seu coração ardendo quando ele proferia essas palavras?
Eles passaram a entender que a traição de Judas e a morte de Jesus foram necessárias. Porque era o grande plano de Deus para nos resgatar. Sem a traição, sem a morte, sem a crucificação, não seríamos salvos. Eu já ouvi pessoas dizer, olha, mas porque, como Jesus era tão bom, por que ele morreu? Eu já vi pessoas dizerem isso. Eu não entendo. Que Jesus era um homem bom. Ele era Deus. Por que ele morreu? Ele foi para a cruz por você e por mim, para nos salvar. Parece que era isso que os discípulos também não tinham compreensão. Parece que era isso a qual Pedro estava se defendendo ao Senhor. Não, Senhor. Nunca irá acontecer isso contigo, Senhor. Queridos, sabe por que existe muita gente frustrada? Muita gente desanimada? Sabe por que precisa, talvez, de campanhas e mais campanhas para entreter o povo dentro das igrejas? Sabe por que isso acontece? Sabe por que as pessoas estão desmotivadas a congregar? Talvez ouvir as verdades? Sabe por quê? Sabe por que não temos mais pessoas hoje engajadas na obra? Porque muitos, queridos, não conhecem as Escrituras. Muitas porque Cristo não é o seu mestre. E, querido, isso é somente o entendimento correto da palavra de Deus, do que ela diz, dos planos de Deus para a humanidade. Somente isso irá nos motivar. Somente esse entendimento claro, que pode nos motivar, que pode nos dar esperança, que pode nos fortalecer na fé, nos fortalecer na vida. Somente isso. Por isso precisamos pedir de Deus conhecimento, entendimento claro de sua palavra escrita, a qual, quando nós lemos e ouvimos a verdade de Deus, então, quando falamos de entendimento, devemos olhar a vida de alguns irmãos do passado, a qual eles tinham a Bíblia como o bem mais precioso deste mundo. Para eles não haveria coisa melhor, não haveria um lugar melhor, base maior para observar, para tomar as suas decisões. E eles observavam, quando eles queriam ser um bom marido, eles observavam a palavra de Deus. Para ser um bom filho, eles observavam a palavra de Deus. Para ser um bom funcionário, eles observavam a palavra de Deus. Um bom patrão, observava a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é completa. Mas precisamos ter o entendimento claro das Escrituras, para que essa clareza mude a nossa vida, como mudou a vida aqui dos discípulos, que passaram a ter a compreensão clara das promessas do nosso Deus. Então, queridos, quando foi a última vez que você leu, ouviu a palavra do Senhor e que fez você mudar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação e foi tocado pela palavra, ou você leu essa palavra e você mudou de atitude? Ou fez com que você negasse a você mesmo? Será que nós estamos vivendo vida realmente moldada pela palavra de Deus? Isso é justamente isso que faz diferença hoje. É realmente isso que muda a nossa vida, que dirige as nossas vidas, é olhar para a palavra de Deus. Então, queridos, se a palavra for entendida por nós,
ela dirigirá os nossos passos para a Nova Jerusalém. Ou do contrário, queridos, viveremos aqui vidas vazias, sem interesse, desmotivado, sem amor à igreja e sem amor à obra. Então, querido, nosso objetivo neste retiro, desse ano, é olhar para a Escritura, fazer algumas associações e entender como ela explica o porquê da criação. Por que essa terra foi criada? Por que nós fomos criados? Qual o motivo da minha existência e para onde nós iremos? Então, nas próximas palestras, olharemos os capítulos, como nós lemos de Apocalipse, que será o ponto de partida, não só desse retiro, mas o ponto de partida para a nossa vida. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é na Nova Jerusalém. E nós podemos observar Apocalipse mostrando uma visão para o futuro. E antecipar a criação de uma nova terra e o novo céu. Então, queridos, porque toda a Escritura, ela ensina, ela mostra essa verdade. Ela mostra essa promessa. E nós precisamos nos prepararmos para esse grande dia. Então, quando olhamos para os discípulos, eles ali tiveram um grande dia. Porque eles estiveram com Cristo, eles ouviram a promessa através dos profetas, eles ouviram através dos salmos, eles estiveram com Jesus, ouviram a promessa, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia e estiveram com eles. O texto diz que tiveram provas incontestáveis, várias provas, várias pessoas. A promessa se cumpriu. E a promessa a qual nós iremos observar lá no livro de Apocalipse, que iremos atentar durante as próximas palestras, ela será cumprida. Qual visão eu tenho dessa Nova Jerusalém? Qual esperança eu tenho? Será que eu tenho crido? Será que eu tenho crido que existe uma Nova Jerusalém? Que existe um novo céu? Que um dia nós iremos reinar com o Senhor? Onde não haverá choro? Onde não haverá dor? Onde não haverá tristeza? Onde não haverá diferença? Onde será um só povo, uma só nação, uma só fé, louvando e adorando nosso Deus para sempre, eternamente? Será que você tem crido, queridos? Se você tem crido nessa promessa, e se você está esperando essa promessa, essa certeza, essa fé, ela era determinante da forma que você irá viver o resto dos seus dias aqui nessa terra. E tudo isso, queridos, para o louvor da glória do nosso Senhor, ao qual podemos declarar com alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, que nós queremos reinar com o Senhor. Venha, Senhor Jesus, que nós queremos ser alcançados por essa promessa. Venha, Senhor Jesus, que nós queremos reinar com o Senhor. Queridos, ora ao Senhor, para que o Senhor nos dê compreensão clara do Evangelho. Porque nós temos esse privilégio de termos todas as promessas reveladas e escritas, e temos todo o acesso a ela. Precisamos ter compreensão clara, entendimento claro e fé, e aguardando a promessa de Deus. Então, curva sua cabeça, queridos. Vamos orar ao Senhor, rogando ao Senhor a misericórdia sobre a nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor, porque a tua bondade tem sido derramada em nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos o teu nome, adoramos o Senhor. Louvamos, ó Pai, pela tua verdade,
pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque nós fazemos parte dessa promessa, a qual o Senhor nos chamou, ó Deus, antes da fundação do mundo, antes das coisas existirem, ó Pai, para que o teu povo tivesse uma vida santa, para louvar e adorar o Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos livre acesso à tua palavra, escrita, revelada e escrita para nós. Por isso, ó Pai, nós rogamos ao Senhor encarecidamente, a cada dia o Senhor possa revelar com clareza para cada um de nós. Possamos ter compreensão, ó Deus, muito clara, com nossos olhos, com nossos corações, com nossa mente, e possamos viver aqui nessa terra, aguardando a sua vinda, porque o Senhor virá. Nós ouvimos, nós lemos que o Senhor virá nos buscar os seus. Por isso, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos ajude, para que nós possamos ter uma visão clara dessa nova Jerusalém, desse novo céu, dessa nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá sofrimento, onde haverá alegria, onde haverá louvor, da qual nós iremos glorificar o Senhor, onde nós iremos reinar para sempre, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua bondade. Nós te louvamos porque através da cruz o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. Nós ainda éramos pecadores, inimigos da cruz, mas o seu amor foi derramado para conosco, nos dando liberdade, nos dando salvação. Por isso, ó Pai, nós somos livres para te amar, somos livres para te adorar, somos livres para te servir, mas nós rogamos ao Senhor, nos ensina, ó Pai, a te servir todos os nossos dias, através das nossas vidas, através das nossas ações, do nosso falar, do nosso proceder. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós ainda somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas nós rogamos ao Senhor encarecidamente, nos perdoe, nos ajude a te servir melhor, a ter compreensão clara da tua palavra nesses dias, ó Pai. Rogamos ao Senhor durante esse retiro, a tua palavra, ó Deus, possa penetrar em nossos corações. E que vidas aqui, ó Deus, possam ser tocadas, transformadas, ó Pai. E que possamos sair daqui com uma visão diferente do céu, da Nova Jerusalém. Nos ajude a ter compreensão clara e profunda. É que nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja Deus pela sua verdade. Quero convidar você que se coloque em pé. Estamos um bom tempo sentado. Quero convidar os nossos irmãos do louvor. Vamos cantar mais uma vez o nosso tema, logo após a oração final e alguns avisos aos irmãos. Falar da redenção, falar da cruz é sempre uma alegria, é sempre um prazer. Por isso precisamos cantar essa verdade. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Preciso ver, eu vejo.
Vamos orar? Graças te damos, Senhor, Deus bondoso, pela verdade que liberta, pela verdade que nos dá esperança de que tudo que foi revelado, de que toda palavra que um dia foi dita pelo Senhor através dos profetas, elas irão se cumprir. Se cumpriram na vinda do Senhor a essa terra, para nos libertar do cativeiro do pecado, para nos dar esperança de uma nova vida. Mas também, ó Deus, esperamos no dia que se cumpra a palavra dita pelo Senhor, que um dia voltará para viver e habitar com seu povo para sempre. E seremos o seu povo, tu serás o nosso Deus por toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza. Obrigado porque a tua palavra reafirma isso constantemente e anima e aviva em nossos corações o desejo de habitar contigo. Muito obrigado por essa noite, por esses momentos que tivemos. E também nos demais, ó Deus, que tudo que viemos a fazer aqui, quer seja em palavras, em brincadeiras, em momentos de comunhão, em momentos de adoração, tudo convite para o louvor da tua glória. Porque tudo que fazemos, ó Deus, é para o Senhor, criados para o louvor da sua glória. E aqui estamos nós para lhe servir. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão. Aqueles que irão voltar para suas casas, para Marabá, que o Senhor leve em paz. Aqueles que aqui estarão, que o Senhor possa cuidar de nós, para que juntos, ó Deus, sempre celebremos a grandeza do teu santo nome. Obrigado, Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.